E aí pessoal, hoje a gente vai trabalhar os números complexos na forma trigonométrica, tá? Vou trabalhar multiplicação e divisão, ok? Então, ó, vamos considerar aqui dois números complexos, tá? Um Z1 e o outro Z2. Bom, os dois na forma trigonométrica. Quando eu faço a multiplicação, o que eu vou estar fazendo aqui, ó? Vou multiplicar o módulo dos dois números. Então, eu vou ter o módulo de Z1 vezes o módulo de Z2. Aí, vezes o cosseno, vou somar os argumentos. Então, vai ficar, ó, θ1 mais θ2, mais I vezes o seno de θ1 mais θ2, tá? Então, o que acontece aqui na multiplicação? Eu vou multiplicar os módulos e vou somar os argumentos. Lembrando que argumento lá é o ângulo de inclinação, certo? Na divisão é o mesmo procedimento. Só que como eu estou dividindo, olha aqui, eu vou dividir o módulo do primeiro pelo módulo do segundo. E aqui dentro, lá no argumento, eu vou subtrair. Então, eu vou fazer, ó, θ1 menos θ2. Então, lembrando sempre a ordem, tá? Como eu tenho aqui, ó, Z1 sobre Z2, então eu vou ter, ó, ρ1 dividido por ρ2, ou seja, o módulo de Z1 dividido pelo módulo de Z2 e o argumento de Z1 menos o argumento de Z2. Pode ser que esse valor aqui dê negativo, daí a gente vai verificar o que nós vamos fazer, tá? Fica mais fácil ver com um exemplo. Então, vamos verificar aqui um exemplo. Então, vou pegar o mesmo exemplo do material impresso, tá? Então, vou pegar aqui, ó, um Z1 igual. Então, ele vai ter 2 vezes o cosseno de π sobre 4 mais I seno de π sobre 4. E um Z2 igual. Então, o Z2 vai ser 3, que multiplica o cosseno de π sobre 2 mais I seno de π sobre 2. Então, primeira coisa, eu vou fazer a multiplicação deles, tá? Então, ó, Z1 vezes Z2 igual. Então, qual que é a fórmula? Eu tenho lá, ó, vou ter ρ1 vezes o ρ2, que multiplica o cosseno de θ1 mais θ2, mais I vezes o seno de θ1 mais θ2, certo? Então, ó, como aqui os dois já estão na forma trigonométrica, é só substituir, né? Então vai ficar, ó, Z1 vezes Z2 é igual ao módulo do primeiro, então é 2, então vai ficar, ó, 2 que multiplica o módulo do segundo, que é 3, então 2 vezes 3, que multiplica o cosseno de, então, quem que é o argumento do Z1? π sobre 4. Do Z2, π sobre 2. Então vai ficar, ó, π sobre 4 mais π sobre 2 mais I que multiplica o seno de π sobre 4 mais π sobre 2. Então notem o que, ó? Como eu estou trabalhando aqui em radianos, eu vou ter que fazer essa continha aqui. Então vamos abrir aqui uma observação, né? Então eu vou fazer o que aqui, ó? π sobre 4 mais π sobre 2. Vou tirar o mínimo múltiplo comum. Então o mínimo de 4 e 2, 4. Vamos fazer o procedimento então. 4 dividido por 4 dá 1 vezes π, π. Aí mais 4 dividido por 2 dá 2 vezes π, 2π. Então vou somar aqui, ó, π mais 2π vai ficar 3π sobre 4.
Então, somando aqui, ó, π sobre 4 mais π sobre 2, eu tenho 3π sobre 4, certo? Então, ó, como que vai ficar o número? Vai ficar, ó, Z1 vezes Z2 igual, vou fazer a continha aqui. Então, vai ficar, ó, 2 vezes 3, 6, que multiplica, abriu, cosseno de... Então, nós sabemos que, ó, π sobre 4 mais π sobre 2, fazendo as contas, ó, 3π sobre 4. Então, vai ficar 3π sobre 4 mais I vezes o seno de 3π sobre 4. Então, a multiplicação de Z1 por Z2 ficou, ó, 6, que multiplica o cosseno de 3π sobre 4, mais I vezes o seno de 3π sobre 4. Vou fazer o mesmo procedimento para calcular agora a divisão de Z1 por Z2. Então, vai ficar aqui, ó. Z1 dividido por Z2 igual. Então, pela divisão eu tenho aqui, ó, módulo de Z1 dividido pelo módulo de Z2, que multiplica o cosseno de θ1 menos θ2, mais I que multiplica o seno de θ1 menos θ2. Então, vamos fazer o mesmo procedimento. Então, vai ficar, ó, Z1 sobre Z2 é igual. Então, vou pegar lá, Z1, lembra? Quem que era o módulo de Z1? O módulo de Z1 era o 2, né? Então, vai ficar 2, que divide o módulo do Z2, que é 3. Aí, abriu o cosseno de... Então, θ1, lembrando que o θ1 era π sobre 4, menos o θ2, que é π sobre 2. Mais I, que multiplica o seno de, ó, π sobre 4 menos π sobre 2. Vou fazer o mesmo procedimento agora, né? O que eu tenho que fazer? Vou ter que resolver essa conta aqui dentro, tá? Então vai ficar, ó, vamos abrir uma observação. Então vai ficar π sobre 4 menos π sobre 2. Então, ó, tira o mínimo. 4. Então, ó, 4 dividido por 4 dá 1 vezes π, vai dar π. Menos 4 dividido por 2 dá 2 vezes π, 2π. Então, vai ficar π menos 2π, vai dar menos π sobre 4. O que acontece agora? Vamos só recordar um pouco. Menos π sobre 4 quer dizer que eu tenho um arco que vai rodar no sentido horário. Então ele roda aqui, ó. Menos π sobre 4. Lembrando que π sobre 4 é 45 graus. Então ele vai rodar nesse sentido aqui, menos π sobre 4. Vai cair aqui, certo? Só que isso significa o quê? Ó? Que os nossos arcos positivos, eles vêm de zero no sentido anti-horário. Então o que acontece? Ele começa de zero, vai rodando, ó, ele vai fazer isso aqui, até chegar nesse ponto. Então, quanto que eu andei daqui para cá? Bom, a volta toda, né, a volta toda 360 graus. Então, menos o 45 vai dar quantos? Bom, como é que eu estou trabalhando em radianos? Lembrando que, ó, que a volta toda é 2π, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? O 2π menos π sobre 4. Então, tirando o mínimo aqui, lembrando que é 1, vai ficar aqui, ó, 4. 4 dividido por 1, 4. Vezes 2, 8. Então, vai dar 8π menos 4 dividido por 4 dá 1. Vezes π, π. Então, 8π menos π vai dar 7π sobre 4. Né? Ou
315 graus. Então, o que eu vou utilizar na resposta? O 7π sobre 4. Então, eu vou ter lá, ó, Z1 sobre Z2 é igual. Então, eu tinha lá na conta, ó, 2/3, que multiplica o cosseno de... Então, nós fizemos a conta aqui que era menos π sobre 4, que equivale a 7π sobre 4 na volta positiva. Tá? Então, cosseno de 7π sobre 4 mais π vezes o seno de 7π sobre 4. Então, o que eu tenho que tomar cuidado? Sempre com essa subtração aqui, ó. Toda vez que eu tenho a subtração, se der o valor negativo, eu vou pegar a volta positiva dele, tá? Então, é sempre um arco entre 0 e 360 graus no sentido positivo, ok?